Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui nas Escrituras, agora na segunda carta de Pedro, começando a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 4, resumidamente, diz assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, todas as condições para que tenhamos uma vida devota a Deus, consagrada a Deus, têm sido dispensadas a nós pela graça de Deus que nos veio por meio da obra da cruz. Isso é tanto um fator que nos assegura, que nos firma, que nos fortalece, por essas condições que nos foram dadas, quanto é o fator que torna a humanidade, de maneira geral, indesculpável perante o juízo divino. Porque todas as condições foram colocadas. A obra da cruz trouxe no seu bojo toda a graça de Deus, para que o homem tenha condições de viver uma vida de santidade segundo a vontade de Deus. Isso, que agora é graça, que agora é misericórdia, que agora é socorro, vai se tornar juízo na segunda vinda de Cristo, porque é uma dispensação à humanidade inteira. E nós, então, temos que lançar mão dessa graça de Deus para que possamos permanecer firmes. A vida e a piedade é a vida verdadeira em devoção a Deus. O único sentido que existe para existir humano nesse mundo. Se os homens não buscam isso, se os homens não querem isso, estão rejeitando a vida eterna, pura e simplesmente. Porque vida e piedade é o único viver que nos assegura não apenas assim as graças de Deus nesse mundo, mas também a certeza da vida eterna com Ele depois. Depois, no versículo 5 a 8, resumidamente, diz assim. Resumidamente, nem tanto, um trecho longo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, aqui o versículo está quase inteiro aqui, porque o trecho, assim, suas associações são muito importantes, não tem como resumir sem perder o sentido da passagem. As nossas passagens são assim, não dá para resumir, não. Então, diz assim, por isso mesmo, ou por implicação do fato de que, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as condições de uma vida em piedade, por isso mesmo, por essa causa, nós devemos associar a nossa fé a uma série de virtudes que a acompanham, que a reforçam e que a ela dão sustentação. Por isso mesmo, a implicação incontornável daquilo que vem de Deus como graça, vem da parte de Deus como graça para nós, e que que pede de nós um retorno de prática. Porque essas coisas nos fazem responsáveis perante Ele. Daí as associações que se seguem. Nós temos que associar nossa fé à virtude, porque a nossa fé é o fundamento de tudo. É pela fé que tudo acontece. Pela fé. O começo de tudo é a fé, a base. Mas temos que também associar com a fé a virtude, que é aquela excelência de postura, aquela excelência pessoal de posicionamento. O que é uma pessoa virtuosa para você? Uma pessoa virtuosa é uma pessoa firme, uma pessoa que tem caráter. Então, a virtude de um posicionamento pessoal segundo aquilo que são os frutos do Espírito, segundo aquilo que se manifesta como maturidade no Espírito. Depois, essa mesma virtude tem que ser associada com o conhecimento, que é, como diz Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus é o nosso relacionamento com Ele. É assim que conhecemos a Deus. Então, nosso conhecimento tem que ir aumentando sempre, o conhecimento de Deus. Não qualquer conhecimento, mas o conhecimento de Deus, realmente. Vida e relacionamento com Deus, aumentando em conhecimento. Depois, esse conhecimento tem que também ser acrescido ao domínio próprio, que não é a disciplina pessoal, não é o ato ou efeito de ter regrinhas pessoais para tudo quanto é coisa, não é isso. Domínio próprio é aquele fruto do Espírito que faz com que nossos apetites sejam regulados, aspectos de nosso temperamento, inclusive, sejam regulados pelo Espírito. Então, não se trata tudo de regras ou disciplinas, mas se trata mais do controle próprio daquilo que é fruto do Espírito para nós.
para exercermos esse controle sobre nós mesmos, nossos impulsos. Também com o domínio próprio tem que ser acrescentada a perseverança. Temos que associar com a perseverança, que é aquela persistência, aquela continuidade na fé que assegura tanto o crescimento quanto a vitória. Porque a perseverança faz com que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus e vai, no final, nos assegurar a vitória. Porque o Senhor Jesus diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança assegura ambas as coisas, tanto o processo da obra de Deus em nossas vidas e através de nós, quanto a nossa vitória futura depois. E nós temos também associar a perseverança com a piedade. Piedade. A palavra grega aqui é eusebeia, significa devoção ou religiosidade. A religiosidade é uma palavra meio assim malquista hoje em dia, por tudo que se critica assim, por causa da religiosidade oca que acontece. Mas essa palavra é totalmente legítima e é aquela pessoa devota mesmo a Deus, é aquela pessoa religiosa, uma pessoa que nutre suas percepções espirituais com oração e com jejum. Porque nossos sentidos espirituais devem estar sempre alerta. E a oração e a devocional a Deus diária são os elementos que asseguram esse sentido alerta. Nós somos espirituais, nós temos uma espiritualidade que deve ser alimentada pela nossa devocional. Isso é ser religioso, verdadeiramente. Ser espiritual. Aqui o sentido de religiosidade é o sentido da própria espiritualidade pessoal mesmo. Uma vida piedosa diante de Deus. Depois disso, com a piedade, temos que associar a fraternidade, que é aquela percepção de corpo pelo qual nós somos aliançados, como já disse antes. A fraternidade, o que nós somos uns com os outros, o que nós somos uns em relação aos outros, na graça de Deus, como corpo, uma identidade compartilhada. Somos irmãos. E o que isso significa? Fraternidade é a percepção, o amor fraternal aqui no caso, é a percepção mais profunda disso. O amor fraternal nesse caso aqui. Depois diz, com a fraternidade, o amor. É até curioso quando se diz aqui, com a fraternidade deve se acrescentar o amor, porque nós sempre entendemos que o amor fraternal entre irmãos já é o amor mesmo. Na verdade, sim. Na verdade, sim. Mas o fato é que a fraternidade entre irmãos é ampliada no amor. Porque se devemos amar uns aos outros como corpo, como igreja, o fato é que nós temos que expandir esse amor para o próximo de maneira geral. Porque o que nós somos uns para os outros é a base daquilo que devemos ser para todos. A igreja não é nada para si mesma ou voltada para dentro de si mesma. Ela é para o mundo que ela é. De modo que aquilo que nós exercemos com amor fraternal com irmãos deve se reverter em amor ao próximo de maneira geral, porque essa é a nossa luminosidade no mundo, o nosso amor para com os outros e o nosso amor com todas as pessoas, indistintamente, sem nenhuma distinção, sem nenhum desnível ou preconceito. Então, essas virtudes, essas 7 virtudes que aparecem aqui, são os complementos da fé e são toda a nossa trajetória e vida espiritual nesse mundo. São um composto aqui. Não dá para dispensar um ou outro aqui. Todos eles são de igual importância e todos eles fazem esse composto da nossa estatura espiritual, do que devemos ser e representar nesse mundo. Porque com essas virtudes, havendo em nós e aumentando, porque elas aumentam, através da nossa consagração, cada uma dessas virtudes aumenta, então, nós não seremos nem nativos e nem frutuosos. Então, nós temos que ter essas virtudes aumentando como condição prévia para que, aumentando em nós, não sejamos nem nativos e nem frutuosos. Isso nós temos que entender. Existe a obra de Deus, que é aquele chamado específico. E existe a frutificação. As duas coisas são complementares e se relacionam. Mas são dois aspectos distintos, embora sejam complementares, embora sejam um todo. Então, nós não seremos inativos, ou seja, não ficaremos ociosos na igreja, sem ter o que fazer, por assim dizer, e nem seremos infrutíferos, ou seja, a nossa frutificação pessoal em coisas que não são exatamente as nossas interações ministeriais ou como igreja, mas a nossa interação na sociedade. Vai ser também frutífera no sentido de vida e testemunho para o mundo, porque para isso nós somos chamados. Depois diz aqui, versículo 9, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto,
esqueci da purificação dos pecados de outrora. Versículo 9 diz isso. A cegueira e a miopia aqui, aparece cegueira e miopia aqui. Aquele que não vê essas coisas, que não atenta para essas coisas, é cego e vê apenas o que está próximo. Por quê? Porque ele não tem a visão do todo da vida espiritual. Não tem a visão do todo daquilo que se compõe a vida espiritual. E que cuja ausência faz com que se viva uma vida medíocre, muitas vezes. O sal insosso, ou sal insípido, como diz lá no Evangelho, são pessoas que, de alguma maneira, não atentam para isso. Porque a ausência dessas virtudes faz com que haja também uma ausência de visão por parte daqueles que não as desenvolvem. Porque toda a nossa percepção espiritual, ela vem na esteira daquilo que praticamos piedosamente no Senhor, em toda a consagração e em toda a vida com Deus. Daí as pessoas só veem o que está perto. E não é tanto questão assim de pessoas que não conhecem o Evangelho, que não são parte assim do povo de Deus. Porque nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus, o exemplo de Esaú, que recebeu a mesma formação que Jacó, mas só viu que estava perto, porque vendeu o seu direito de primogenitura. Por causa da sua sensualidade, ele foi imediatista e só viu que estava perto. A nossa visão espiritual ela é alongada e é projetada para cada vez mais longe à medida em que nos amadurecemos nas coisas que nos compõem como filhos de Deus. A falta de aprofundamento nessas coisas também faz com que a percepção seja lesionada, seja em miopia, como no caso de Esaú, ou seja em cegueira mesmo, se essa miopia se essa cegueira, se essa miopia não for curada, ela acaba se tomando em cegueira propriamente dita. O passado e o futuro estão aqui diante de nós, porque se nós temos que superar as coisas que ficam para trás, temos que avançar para as que estão diante de nós, porque temos novos horizontes. E as pessoas que não atentam para isso não estão, de alguma maneira, superando o passado, deixando para trás as coisas velhas e avançando para o que estão diante. É isso que diz a passagem aqui. Então, nós temos que atentar, porque a contemplação dessas virtudes é o nosso próprio modo de perseverança e de continuidade na fé. O versículo 4 diz assim, versículo 12 a 15, resumidamente. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Por esta razão, por atentar a todas essas verdades profundas da palavra de Deus, Pedro sente sobre si a responsabilidade de todo o ensino, de toda a admoestação. Por essa razão, eu estou sempre disposto, Estou sempre disposto para trazer os lembrados dessas coisas, porque as coisas da palavra de Deus têm que estar sempre sendo lembradas e revisadas. Sempre tem que estar assim. Porque o ser humano ele tem uma mola, por assim dizer, uma mola pecaminosa para que ele volte para trás sempre. Se ele não andar, ele volta para trás. E Pedro aqui sente a responsabilidade de estar sempre administrando para que os irmãos vão sempre avançando nessa trajetória. E uma coisa curiosa que ele fala em seguida certo estou que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Será que ele morava em alguma tenda ali? Tabernáculo é tenda, né? Tabernáculo do próprio corpo. Aqui ele está dizendo que ele sente que vai morrer logo. Como Paulo falou outras vezes, quanto a mim, estou pronto, estou prestes a ser oferecido como libação. Paulo fala também isso. Então, tanto Pedro quanto Paulo pressentiram a proximidade do seu martírio, pressentiram a proximidade da sua morte. Aqui, quando Pedro fala do tabernáculo, ele fala que ele vai deixar esse corpo, esse tabernáculo, e vai estar com Jesus. Não tem nenhum aniquilacionismo adventista aqui, porque ele usa a mesma expressão que Paulo. Paulo diz que morrer e estar com Cristo é o melhor, morrer e estar com Cristo. Eu queria isso. Mas, se fosse da vontade de Deus e para o bem dos irmãos, era melhor que eu continuasse na carne. Aqui Pedro fala, estou prestes a deixar esse tabernáculo, ou estou prestes a deixar esse corpo, para ir morar com Deus também, porque sempre essa carne e esse corpo é entendido como morada provisória. Morada provisória. Quando a gente vê aqui a palavra tabernáculo, para nós, assim, não tem muito sentido. Tabernáculo é uma tenda, só isso. Mas nós temos que entender isso, que naquela época, no mundo antigo, os povos eram nômades, porque a base econômica,
A base da vida social era uma base agropastoril, não havia tanto assim, como é que eu vou dizer, indústria pesada, aço, as coisas todas, não havia indústria pesada, como nós entendemos hoje. E a base da economia era agropastoril. A gente vê sobre o Egito, por exemplo, que nasceu na beira do Nilo justamente porque regava ali a terra, aquela coisa toda. Então, as civilizações eram assim. E eles, para que estivessem sempre plantando e colhendo, eles tinham que mudar de lugar. Então, a vida nômade era muito comum na vida antiga. E daí a figura do tabernáculo. Porque eles armavam tenda, moravam num lugar, não construíam uma casa de tijolo, muitas vezes, moravam num lugar, depois saíam, levantavam um tenda e iam para outro lugar. E o tabernáculo acaba sendo um símbolo espiritual da vida nômade que temos nesse mundo. Daí sempre aparecia assim, nesse sentido. Quando Jesus veio, por exemplo, amor tendo entre nós, como diz alguma tradição, onde nós lemos assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra habitou, há traduções que falam tabernaculou ou armou tenda entre nós. Então, essa questão da tenda ou do tabernáculo é uma questão assim de uma realidade nômade que havia concretamente no mundo, mas que tinha uma conotação espiritual em relação à transitoriedade de nossa vida nesse mundo. Então, quando Pedro fala, estou prestes a deixar o tabernáculo, estou prestes a deixar essa morada e ir para outro lugar, que é Deus. Ele sentia isso. Nem sempre assim, as pessoas sabem que a morte está próxima. Não é muito comum isso, as pessoas terem essa percepção de que Deus as vai levar. Tem pessoas que sentem isso, tem pessoas que não morrem assim, surpreendentemente, ninguém sabe realmente, a menos que Deus revele. Depois, terminando o versículo 16 a 21, diz assim: porque não demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares de tua majestade, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Não demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo mitos e lendas. Por que ele fala isso? Porque mitos e lendas são compostos de todas as religiões do mundo. Apenas o Evangelho é baseado em fatos. Em fatos reais. Apenas o Evangelho é baseado em fatos. Apenas o Evangelho é baseado em quem veio. Embora pessoas assim ateístas fiquem tentando negar a historicidade de Jesus, mas não é uma tentativa vã, porque Jesus é mencionado por vários historiadores. Então, Jesus não é uma figura lendária. E as coisas que ele fez foram testemunhadas pelas pessoas da época. Para nós é um testemunho distante, porque faz muito tempo que isso aconteceu. Mas tudo foi fato. O fato de Jesus ter vindo, ter morrido, ter ressuscitado, foi testemunhado por centenas de pessoas, por várias pessoas. E Pedro é uma dessas testemunhas. Então, ele faz um corte aqui, tirando o evangelho para além da esfera das religiões de maneira geral, que são todos baseados em mitos e lendas. Se há acusações de que o cristianismo é baseado em mitos e lendas, não, são acusações vazias, porque o cristianismo ele é histórico. As pessoas pegam pontos semelhantes e vão querer dizer que um elefante e um rato são parecidos. Mas são comparações assim forçadas que querem alinhar o cristianismo com as religiões. Mas esse fato distinto do evangelho é o fato de que Jesus realmente veio, morreu por nós e ressuscitou. Isso com todas as pessoas que eram testemunhas oculares. Pedro se coloca a ter esse testemunho. Nós vimos, mas andamos com ele, não estamos inventando a história aqui. E esse testemunho teve um grande preço, porque as pessoas depois foram perseguidas por essa mensagem. Morreram por ela. Quem morreria por uma mentira, sabendo que é mentira? Eles morreram por essa mensagem, pregando essa palavra. Porque eles eram testemunhas que eram justamente levantados para testemunhar o evangelho, assim como nós agora, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, como fez na vida deles. Esse é o testemunho. Depois Pedro fala aqui, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular elucidação. É claro que as Escrituras já haviam anunciado a Jesus, mas aqui Pedro está falando também das Escrituras como profecia. Isso, as Escrituras de maneira geral. Não apenas o aspecto preditivo, porque quando nós falamos de profecia, entendemos previsão do futuro. Mas aqui a profecia é a palavra anunciada de Deus. As Escrituras são profecias, porque ela foi dada
a pessoas inspiradas. Por isso que ela não é de particular elucidação. Nós não podemos, assim, levar as escrituras para onde a gente quer. Nós temos que entender realmente, assim, nos associar com a palavra de Deus e temos uma vida espiritual que nos coloque adequado a ela. Porque nós não podemos, como muitas pessoas estão fazendo hoje em dia, distorcer a palavra de Deus para acomodá-la na nossa própria vontade. Ela não é de particular elucidação, porque ela é uma palavra soberana sobre nossas vidas. Não está sujeito ao nosso querer e ao nosso modo de interpretar segundo nossa conveniência. As Escrituras são uma palavra sagrada, deve ser tratada dessa maneira, porque homens santos, não qualquer pessoa, homens santos foram levantados por Deus para escrevê-las. O Senhor soprou, pelo seu Espírito soprou essas palavras aos homens que Deus tem escolhido para compor essa palavra, que é a nossa Bíblia agora. Sagradas Escrituras são uma Bíblia sagrada. Tá? Então tem que ter critério com ela, tem que ter muito critério com ela, muita reverência. Um dos pilares da reforma era só a Escritura. Por que só a Escritura? Porque na época o catolicismo estava pegando muita coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E havia várias distorções na igreja medieval. E o que os reformadores queriam na época era voltar às Escrituras, ter as Escrituras como base. De fato, a Escritura é a nossa base, porque como saberemos se as coisas são de fato assim? Como discerniremos a mensagem verdadeira da mensagem falsa? Lendo as próprias Escrituras. Porque aquilo que é segundo a vontade de Deus é realmente a palavra de Deus. O que não se conforma com a palavra de Deus é heresia, nós devemos rejeitar. Portanto, devemos ser apegados à palavra fiel, para que por ela nos seja dado crescimento e maturidade. E por ela também possamos discernir aquilo que Deus fala e aquilo que os homens inventam ou deturpam. Para a nossa própria segurança, devemos ser assim, vigilantes dessa maneira, com relação a essa palavra e com relação a essa vida baseada nessa palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos.